Livro de Atos, capítulo 2, nós vamos hoje meditar sobre uma questão interessante. Querido, abra sua janela, deixe o vento entrar. Livro de Atos, capítulo 2, abra sua janela e deixe o vento entrar. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Algumas versões vão dizer um vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Mais uma vez, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Pense em lugar, não apenas geografia, não apenas espaço, mas um só pensamento, um só intento, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor. Eles estavam reunidos debaixo de uma promessa, porque Jesus havia prometido que enviaria o Espírito Santo. Eles estavam reunidos num só propósito, num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, um vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Pai querido, louvado, exaltado, bendito seja o teu nome em toda a terra, porque toda a terra está cheia, sim, da tua glória, da tua presença, da tua grandeza. Ó Deus, esses queridos irmãos estavam debaixo de uma palavra, estavam debaixo de uma promessa, estavam aguardando aquilo que receberam de ti, e a tua promessa enfim se cumpriu. O teu Espírito foi derramado sobre a tua igreja, e o teu Espírito tem vivificado a tua igreja desde então. Nós louvamos a ti e pedimos a ti, ó Deus, que nos dê coragem, que nos dê autoridade, que nos dê ousadia para abrirmos as janelas das nossas mentes, dos nossos corações, das nossas casas, das nossas histórias, dos nossos sonhos, para deixar o teu Espírito entrar, porque nós queremos ser tocados nessa noite, mais uma vez, pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, age, passeia neste lugar, passeia em cada uma das casas, passeia, ó Deus, pelo meio do teu povo, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo renovo, ó Deus, da esperança. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? É a terceira mensagem que nós separamos com o tema aí do Covid-19, trabalhando de uma maneira metafórica, fazendo comparações entre verdades, ações, necessidades físicas, humanas, materiais, com as questões espirituais. Na primeira mensagem, a gente trabalhou o que chamamos aí de imunidade, a necessidade de mantermos a nossa imunidade, boa alimentação, bom sono, bom humor e as vitaminas corretas. Isso para o cuidado do corpo físico, mas também a alimentação correta da palavra de Deus, o ato de descansar no Senhor, a ação de receber a estima do alto, aquilo que vem de Deus, e manter a nossa imunidade espiritual. Na segunda semana a gente falou sobre os cuidados com a higiene, a questão do lavar as mãos, a higiene pessoal,
higiene do ambiente, a higiene do grupo coletivo, o cuidado com a casa, que nós precisamos sim estar limpos, com um caráter em alto nível, o trabalho do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, não deixar entrar sujeira, não permitir que coisas contaminadas entrem na nossa casa, para que o Espírito Santo haja de maneira plena. E hoje eu quero meditar com os irmãos a respeito dessa recomendação de nós estarmos em locais arejados, em locais com janelas, para que o ar circule. Como é importante a questão da circulação do ar. E ao mesmo tempo que isso é algo que traz alegria, traz vida dentro dos ambientes, por mais apertado que seja, uma janela aberta faz toda a diferença. Em contrapartida, querido, quando nós fechamos a janela, nós muitas vezes mantemos o ambiente contaminado. Queridos, há necessidade de permitirmos que o ar entre, há necessidade que permitamos que o vento circule, o vento do Espírito Santo, que é o fôlego de vida. O Espírito Santo de Deus é o fôlego da vida humana. Nós fomos criados e Deus soprou o seu Espírito em nós, e o Espírito Santo, que é a marca registrada, é o fôlego da nova vida em Cristo, quando somos, por Cristo Jesus, batizados no Espírito. Mas o Espírito tem soprado na história da igreja, na história das famílias, e muitas vezes, querido, nós temos fechado as janelas, e não temos permitido. Quando o Espírito Santo sopra, nós sentimos o vento, nós sentimos o calor, nós ouvimos o som impetuoso, incontrolável. Será que você não está ouvindo algo? Não sei se você já teve essa experiência. Às vezes a janela está fechada e tem só uma frestinha, e está um vento muito forte do lado de fora, e a gente fica ouvindo um barulho como se estivesse assoviando. Parece que o vento está fazendo força para entrar, ele está procurando espaço, está procurando uma brecha, e muitas vezes nós não temos permitido. Talvez hoje o Espírito esteja soprando na sua janela, talvez hoje o Espírito Santo esteja assoviando, querendo uma brecha para entrar. Querido, abre logo, e dá espaço, deixa o Espírito de Deus entrar. Mas para isso, querido, abre as janelas, O texto de Mateus 22, 29 vai dizer o seguinte: errais, não conhecendo o poder de Deus, nem as Escrituras. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É interessante, querido, porque há eu não sei se é um preconceito, eu não sei se é uma acepção. Ainda bem que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa bem resolvida, né? Que o Espírito Santo de Deus é pleno, que o Espírito Santo de Deus é eterno, que o Espírito Santo de Deus é poderoso. Mas há uma certa acepção, há uma certa dificuldade, minha, sua, da igreja historicamente, em permitir o agir, em permitir a ação do Espírito Santo. E nós temos dois extremos. Muitas vezes tem a turma mais metódica, mais sistemática, a turma dos estudos das Escrituras, do estudo da doutrina, do estudo das tradições, do estudo dos dogmas. E de outro lado a gente tem a turma mais fervorosa, a turma que busca o calor, a turma que se permite o vento do Espírito. E muitas vezes ambos grupos, os dois, estão equivocados, porque estão distantes de um equilíbrio. É necessário conhecimento profundo das Escrituras, mas é necessário também ação profunda, fervorosa do Espírito Santo de Deus. Mas, e a gente está estudando isso às quartas-feiras, a respeito da diversidade dos dons do Espírito, mas nós queremos controlar a ação do Espírito. Vai que eu abro a janela, vai que o Espírito Santo entra, vai que o vento impetuoso derruba tudo e faz novas todas as coisas. Vai que acontece isso no teu casamento,
Vai que acontece isso nas tuas finanças. Vai que acontece isso no teu ministério. Na verdade, a gente não quer. A gente mantém a brecha, a frestinha da janela, porque a gente quer controlar a ação do Espírito. Deixa eu te dar um exemplo. Como a gente precisa atender os dois extremos. Você pega uma pessoa que estuda muito geografia, uma pessoa que estuda muito a oceanografia, conhece dos mares, conhece o detalhe dos chamados 7 grandes mares, entende das correntes, entende dos fluxos, fala de volumes, fala de quilômetros, fala de profundidade. Olha, é uma conversa impressionante, de tanta informação. Só que é uma pessoa que estuda tudo isso numa faculdade, dentro de uma biblioteca, conhece o mar virtualmente, nunca foi à praia, no máximo, saiu de férias e de repente foi para o litoral paulista, sabe tudo de teoria, mas a prática é muito limitada. Em contrapartida, você tem uma outra pessoa que todo final de semana está na praia, tem casa na praia, todo final de semana está lá, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Santos, além de todo final de semana não convida a gente, infeliz, nó cego, desgraçado. Deus está vendo, você fazendo inveja para a gente, mas está lá. O que ela conhece da praia? Não sabe o nome de 2 oceanos, dos 7 não conhece, não entende de profundidade, não entende dos peixes, mas tem uma experiência pessoal. Essa experiência pessoal serve para ela, não serve para o outro. O conhecimento técnico daquele estudante serve para informar muita gente, mas não banha, não molha ninguém. Queridos, nós precisamos buscar um equilíbrio, precisamos sim estudar os 7 mares, mas a gente precisa viajar no Espírito, em nome do Senhor Jesus. É necessário, e o Espírito Santo tem sido deixado de lado na igreja, o Espírito Santo tem sido deixado de lado na vida cristã, o Espírito Santo tem sido deixado de lado nos casamentos, nos ministérios. Eu vou colocar aí, na verdade eu não, né? O Juliano vai colocar aí para você o que a gente chama do credo apostólico. O credo apostólico é um texto que foi desenvolvido entre o século III e o século IV, olha, faz tempo para chuchu. E o credo apostólico fala, o que é o credo? Uma declaração da fé daqueles apóstolos. Creio em Deus. E aí coloca um predicado, coloca uma qualidade. Creio em Deus, que Deus, o Todo-Poderoso. Creio em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus? Seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo, da Virgem Maria, crucificado sob Pôncio Pilatos, sepultado, 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à destra do Deus Pai, de onde virá para julgar vivos e mortos. Maravilhoso esse credo, maravilhoso. Deus Todo-Poderoso. Quem é Cristo Jesus? Aquele que era, que é e que há de vir, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que viveu em carne, aquele que era Deus. Beleza. Creio no Espírito Santo. E tem nada. Não tem um predicado do Espírito Santo. Creio numa igreja una igreja santa, no perdão dos pecados e na ressurreição do corpo. Esse credo apostólico, ele é fantástico. Mas por que não dá nenhum predicado? Por que não dá nenhuma ênfase? Por que não dá nenhuma qualidade ao Espírito? Querido, abre a janela. Abre a janela. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar. Deixa o Espírito Santo de Deus agir. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Um só propósito, uma só fé, um só coração. Estavam todos reunidos, quando de repente um vento invadiu aquele lugar. Olha que coisa tremenda. Se você estudar um pouquinho desse momento, você vai entender que os discípulos estavam amedrontados, que os discípulos estavam acovardados, que os discípulos estavam fechados, estavam escondidos,
num salão, numa espécie de sótão, num cenáculo de uma casa. O Espírito precisou invadir, porque nem espaço, muitas vezes, eles deram, e nós também não temos dado. Querido, abra a janela da tua mente e do coração, para que o Espírito Santo de Deus venha e traga luz. Qual a principal tarefa, qual a principal função do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo vem a pedido de Jesus. Jesus é que pede ao Pai, o Pai envia o Espírito para fazer com que eu e você lembremos de todas as coisas que Jesus tem nos ensinado. Ele nos leva de volta até Jesus, Ele nos coloca diante da cruz, Ele nos coloca diante do sangue, diante do nome de Jesus. Queridos, talvez no final do dia, quando a noite está chegando, está ficando mais cinzento, está ficando mais esquisita a minha vida e a sua, a minha fé e a sua, seja um momento que o Espírito sopre, e nós precisamos dar vazão, precisamos dar espaço para a atuação do Espírito. Querido, deixa o Espírito entrar, abre as janelas do teu coração. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer que tem algo que atrapalha. Beleza, vou abrir a janela, mas tem algo que está atrapalhando, querido. O texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 vai dizer assim: desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado, que tenazmente nos assedeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Cristo, o autor da nossa fé. Desembaraçando, desimpedindo, desentulhando, tirando da frente. Tira da frente. De repente você mora numa casa que tem um espaço menor, mais apertado, e você precisa usar alguma determinada parede para pôr o guarda-roupa. Querido, não coloca o guarda-roupa na frente da janela. Não fecha a tua visão. Você tem dois graves problemas. Primeiro, que você impede a entrada do vento. Segundo, você impede a entrada da luz. A janela fechada, ela não permite a ação do Espírito Santo. E como o Espírito Santo é aquele que nos leva até Cristo, a janela fechada também não permite que vejamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma pessoa que tem problema de rinite, uma pessoa que tem problema de sinusite, uma pessoa que tem problemas respiratórios, nesse tempo de Covid, terrível isso. As pessoas estão com medo. Mas você que tem esse tipo de dificuldade, uma das coisas básicas, sem cortina na janela, sem persiana na janela, se possível, sem tapete no quarto. E você vai utilizar determinados lençóis que não retenham pelos. Querido, o que está impedindo hoje, a pergunta é para hoje, o que está impedindo hoje a ação do Espírito Santo na sua vida? O que está impedindo hoje a ação do Espírito Santo na igreja? O que está impedindo hoje a ação do Espírito Santo na profecia, dentro das casas do Senhor, em São Paulo, no Brasil e mundo afora? O que está impedindo que o vento circule livre e alegremente? Atos capítulo 2, vento impetuoso, vento que entrou estrondando, derrubando coisas, mexendo nas estruturas, e que encheu a vida dos discípulos de Cristo da presença do Espírito Santo de Deus. O que está impedindo, querido? Será que não é pecado? E nós precisamos confessar pecados. Se dissermos que não temos pecado, fazemos ele mentiroso, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, essas coisas vos escrevo, não para que pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado
diante do Pai. Jesus, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelo pecado do mundo inteiro. Tira essa cortina, tira esse véu, tira esse guarda-roupa, tira esse pano velho que está fedendo na tua mente e no teu coração, e não permite a ação do Espírito Santo na sua vida. O que está impedindo, querido? Qual que é o empecilho? A incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não adianta estar dentro de igreja, nunca adiantou, agora menos ainda. Nós precisamos ter fé, e ainda tem gente perdendo tempo, gente com fé em partidos, gente com fé em políticos, gente com fé na ciência. Ah, pastor, mas você não crê que Deus pode usar o cientista? É lógico que eu creio. Querido, quem dê sabedoria? Da onde que vem toda a ciência, todo o conhecimento? Vem do Pai das luzes. Eu creio. Eu não creio no homem, eu creio no Deus que dá sabedoria para o homem. Mas o que está te impedindo? É o pecado? É a incredulidade? É a inconstância? É a inconstância? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce na fé em Cristo Jesus. Abre e fecha a cortina. Você acha que Deus está de brincadeira comigo e com você? Querido, cortinas e persianas são mortais para quem tem renite. Pecados à vista ou pecados ocultos são mortais para quem quer a ação do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. Além de não permitir que o vento entre, quando você fecha a janela, quando você coloca um estorvo, quando você coloca uma cortina, quando você coloca um pano de pecado, você não vê o brilho da glória de Cristo Jesus, porque é o Espírito Santo quem nos ilumina para entender a respeito do Filho. O que tem impedido você hoje da ação do Espírito Santo na sua vida? O que tem impedido hoje você de ser um crente cheio do poder de Deus? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, um som como de um vento impetuoso invadiu o lugar, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. O que impede hoje a tua oração de ser atendida? O que impede hoje do teu testemunho salvar vidas? O que impede hoje, querido, que o teu ministério seja frutífero? Eu fui dar uma pesquisada, uma coisa curiosa, né? O que é o vento? Da onde vem o vento? E aí tem dois tipos de ventos. Põe aí pra gente aí, Juliano. Tem dois tipos de ventos. O vento oriental, que é esse de lado a lado, e o vento vertical, que é de baixo para cima. Eu achei isso muito didático. O vento horizontal, de um lado para o outro, e o vento vertical, de baixo para cima. Olha só, o vento oriental, esse que vai de um lado para o outro, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ou seja, sai de nada para lugar nenhum, ele ocorre no seguinte formato: uma massa de ar quente perto do chão, é elevada, e ela é substituída pela massa fria. Olha que coisa interessante. A massa de ar quente estava onde? Perto do chão. Não estava no alto, estava no chão. Aí essa massa tenta reagir, ela é elevada. Quando ela sobe e ela encontra a massa fria se sobrepõe a ela. Será que é isso, querido, que tem acontecido na sua vida? Paulo vai dizer assim, né? Para que não estejamos agitados como meninos que vai de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Você até tem um pequeno fervor, até tem um pequeno calor, mas quando dá um passinho, qualquer massa fria te derruba. Qualquer tentação, qualquer pecado, está facinho. O diabo está mandando até
agentes agora, tipo office boy, não está mandando nem mais demônio com patente. Para derrubar a tua vida, manda qualquer mensageiro, vai para o zap. A tentação chega, não precisa mais nem mandar um capeta do inferno. Está facinho. Pouquinho de fervor, saiu do chão, puf. Vento de um lado para o outro, inconstância, falta de firmeza, falta de caráter espiritual. Agora o vento vertical é uma coisa fantástica. Também está lá embaixo, também começa. Só que o texto diz, né, a explicação, ele ocorre, o vento vertical, quando o ar que estava rente ao solo se aquece. Ele estava e se aquece. E ele vai ficando mais leve. E ele sobe. E ele é substituído não pela massa fria, mas ele é substituído pela camada do alto. Olha que coisa fantástica. A nossa vida é tomada. A nossa vida é tomada. Pense em Enoque, um homem que andava com Deus. A vida é tomada. Vem, Enoque, para andar comigo. Não dá mais para você andar rente ao chão, Enoque. Você precisa andar em lugares mais altos, querido. Abre a janela, deixa o vento entrar. Mas esse vento que te leva para cima, não é esse vento que te coloca de um lado para o outro, parecendo uma barata tonta, no mundo espiritual. E o diabo rindo, e o diabo debochando da sua vida. O casamento não avança, a vida financeira não avança, o ministério não avança, barata tonta. Sabe o que é isso, querido? Isso não é vento do Espírito, isso é inseticida, isso é um vento do inferno que te deixa tonto. Você acha que está em movimento, mas você está embriagado pelas coisas do inimigo. Uns são elevados, outros são apenas espalhados. Tira o empecilho, tira a cortina, tira a persiana, tira aquilo que está tampando. Agora, sabe por que muitas vezes eu e você conscientemente não deixamos o vento entrar? Porque a gente está naquela condição de querer controlar. A gente quer controlar. Abre a janela, querido, porque o vento é incontrolável, é um vento impetuoso. Texto de João capítulo 3, versículos 7 e 8 vai dizer assim: não te maravilhes, Jesus dizendo para Nicodemos, não te maravilhes, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, querido, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você quer controlar a sua vida, né? E mais uma vez, uma lição boa que o Covid nos dá: nada está nas nossas mãos. Nós podemos fazer plano? Podemos. Ao homem é permitido fazer planos. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. E nós achamos que a nossa vida está no controle. E você quer controlar. Você quer controlar. Tem um personagem que eu gosto muito de ler biografias. E essa semana eu estava revisitando algumas. E parei na biografia lá do Dwight Moody. Um grande evangelista, um grande pregador americano, mas que também é pregador no Reino Unido, na Escócia, na Irlanda. Ele visita a ilha como um todo, País de Gales. E em dado momento, em conversa com um amigo, que era um incentivador dele, ele transitou por Chicago, ele transitou por cidades muito complicadas, parecidas com as nossas, jogatina, prostituição, um monte de coisa. E como todo pregador, quem incendeia o pregador é o Espírito Santo. Mas, querido, como é bom, vez por outra, receber incentivo das pessoas. E Moody estava num lá vai, lá vem, meio dúbio, meio cabisbaixo. Será que vai dar certo? E aí Varley, o seu amigo, vai dizer algo fantástico, e diz assim: Moody, o mundo ainda não viu o que Deus
pode fazer através de um homem plenamente consagrado ao Senhor. Mude. O mundo ainda não viu, a Inglaterra não viu, a Escócia não viu, a Irlanda não viu, o país de Gales não viu o que Deus pode fazer através de uma pessoa que está completamente entregue, completamente consagrada, que está à disposição do vento. Não é um pipa que você segura na linha, mas é uma pipa que está solta. O vento leva e faz como quer. O mundo ainda não viu. E Moody ficou com aquilo na cabeça. E sai do Reino Unido e volta para os Estados Unidos. E nesse período, no traslado, no barco, aquilo efervescendo na mente dele. E em dado momento ele diz: meu Deus, esse homem que ele falou, pode ser eu. Eu posso ser esse homem, se eu deixar o Espírito agir. Querido, a sua casa, o seu casamento, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, ainda não viram o que Deus pode fazer através da sua vida, quando ela estiver completamente solta nas mãos do Espírito Santo de Deus. Os teus vizinhos não viram ainda. A nossa igreja não viu, este bairro não viu, esta cidade não viu, este país não viu. Vamos ser sinceros, a nossa geração ainda não viu o que Deus pode fazer com um povo separado, escolhido, consagrado, livre nas mãos do Senhor. A gente tem visto muito do mesmo. A gente tem visto muito do mesmo, quando na verdade a ação do Espírito é incontrolável. A gente chama isso de avivamento. A gente chama isso de avivamento. Algumas pessoas têm dificuldade com alguns termos, né? Vai falar de avivamento. Não, mas como vai falar de avivamento? Isso não é coisa de pentecostal. Olha, o Espírito já foi derramado. E tal, verdade. Verdade. Mas, querido, avivar não é ressuscitar. Por que precisamos de avivamento? Só é possível avivar alguma coisa que já tem vida. Senão seria ressuscitamento, que não existe essa palavra. Mas, pensa nisso. Avivamento só se aviva alguma coisa que tem vida. Por que a igreja de tempos em tempos precisa de avivamento? Porque a igreja tem vida, a igreja já tem o Espírito Santo de Deus. Amém? A igreja já tem. Mas muitas vezes está sonolenta, muitas vezes está doente, muitas vezes está moribunda, muitas vezes está com cara de quem vive, mas já está morta. E nós precisamos ser avivados. O que dizer do que Esdras fez, junto com Neemias, com aquele povo? Um avivamento através da pregação da palavra de Deus. O camarada ficou 6 horas pregando em pé, e o povo não arredou o pé. Até rimou, né? Ficou em pé, não arredou o pé. O que dizer, queridos, do avivamento na geração de Jesus Cristo, através dos apóstolos? O pessoal ficar de boca aberta. Ué, não era esses aí? Os galileus, pescadores, indoutos, analfabetos. Como é que os caras falam desse jeito? Que autoridade é essa? De onde que vem esse negócio? E vão perguntar para Pedro, da onde que vem isso? E Pedro diz, é no nome de Jesus. Porque ele tinha recebido algo do Espírito Santo de Deus. E a história, querida, é carregada de avivamentos. Eu coloquei alguns aí, que vai aparecer para você. Mas veja, podia pôr outros. Puxei aqui do século 11 para cima. Lembramos do avivamento dos reformadores. Gente que ousou numa época feudal, gente que ousou na chamada Idade Média, gente que ousou na época de Santa Inquisição, gente que ousou crer na palavra de Deus. Wycliffe, Tyndale, Lutero, Calvino, John Knox,
Savonarola, Teresa de Ávila e tantos outros personagens, gente que mergulhou na palavra. Isso é avivamento. Porque muita gente acha que avivamento é só pular. Podemos pular, podemos nos alegrar, podemos e devemos, mas isso não é avivamento. Avivamento é uma outra coisa. Século XVII, século XVIII, personagens como Jonathan Edwards, George Whitefield, os morávios, a história dos morávios é um negócio fantástico. O pessoal colocou um projeto de oração. Aqui na igreja a gente está patinando com isso. Mas quem sabe hoje você abre a janela. Quem sabe hoje você abre a janela e deixa o Espírito entrar. Criaram um projeto de oração, 24 horas de oração. Hoje a gente faz no Zap, bonitinho, organizado. Os caras criaram um projeto de orar 24 horas, século 17. Sabe por quanto tempo durou? De maneira ininterrupta, 100 anos. 100 anos. Geração nascia e morria, e a oração não parava. Isso é avivamento, querido. John Wesley, o grande pregador, fundador da igreja metodista, já era missionário, já tinha pregado na Inglaterra, não sei quantos 1000 quilômetros. Foi ser pregador nos Estados Unidos, pegou um navio com os morávios. O navio começou a balançar, começou a ir a pique, o navio ia afundar. John Wesley, falando dele mesmo, disse que ele chorava como uma menina, chorava como uma criança. E ele olhou para os morávios, os caras cantando, louvando a Deus, exaltando, bendizendo. E ele disse: eu não sou convertido ainda. E já era pregador. Porque havia algo, querido, havia um vento que tinha soprado e que ainda não tinha chegado em Wesley. O que dizer da turma do século XIX e início do século XX? Finney, Spurgeon, o próprio Moody, movimento da Rua Azusa. Você pode ser crítico de uma coisa ou outra. Você pode ter algumas ressalvas, eu também tenho as minhas. Mas é inegável que Deus agiu. Queridos, século XX, século XXI, será que o vento não quer soprar de novo, querido? Será que essa situação toda não chegou? Onde estão os avivados? Onde estão os avivalistas? Onde estão os cheios do Espírito Santo de Deus na nossa geração? Será que Deus não quer usar a minha vida? Será que Deus não quer usar a tua vida? O Espírito é incontrolável. O Espírito age de maneiras impressionantes. A pergunta, querido, é essa: será que você não é o homem ou a mulher de Deus que Deus quer usar hoje? Gente, que oração que eu estou sem relógio aqui. 8 horas. Vamos responder essa pergunta. O vento não está soprando. Deus não quer usar. Eu vou te dizer o que vai acontecer se você abrir sua janela. Quando a gente abre a janela, querido, tem consequências. Talvez você tinha sua vidinha toda arrumada ali em cima da escrivaninha, perto da janela. Talvez você tinha ali um aparador. Talvez você tinha, como é que chama aquele negócio das meninas de se maquiar? Penteadeira. Talvez você tivesse uma penteadeira, um aparador, uma estante. E, querido, quando veio o vento, derrubou tudo. Derrubou o suporte da cortina, a cortina caiu no chão. Aí derrubou retratos antigos, tradições, dogmas. Derrubou todo o teu planejamento. Tudo que você tinha planejado. Sabe aqueles post-its? A Amanda, minha filha, que faz isso. Ela organiza as coisas dela com post-its. Voou tudo. Misturou. Agora já não sabe mais qual que é o primeiro, qual que é o segundo. Querido, a tua casa caiu. O vento entrou. E agora ele faz novas todas as coisas. Tem consequências.
Tem consequências. Como é que a gente sabe que uma igreja é avivada? Não é pela quantidade de pulo. E olha que a gente gosta de alegria nessa igreja. A gente pula, a gente canta, a gente dança. Hoje, no momento de louvor e adoração, a meia dúzia dos irmãos que estão aqui, a gente estava em alegria. Nós estávamos pulando. Eu sentindo falta da Charlotte. Sentindo falta do louvor e da adoração da Charlotte. Que é algo muito marcante aqui na nossa igreja. Você que não é da nossa igreja, já azar o seu, você não sabe o que é. Mas é bênção, querido. Quando voltar as coisas, você vai descobrir. A Charlotte, congolesa da nossa igreja, é uma bênção louvando. Tem venezuelano, congolês, o que mais? Angolano, tem cigano, tem o Chico, tem de tudo aqui na igreja. Tem de tudo. E todo ser que respira louva ao Senhor, a gente louva com muita alegria. É bom demais louvar a Deus. Mas não é esse a primeira consequência. João capítulo 16, de 8 a 11, diz assim: e quando ele vier, o Espírito, e quando ele vier, o vento, quando ele agir de maneira impetuosa, o que ele faz? Convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me verei mais, e juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Quando o Espírito age, quando o Espírito invade, o som impetuoso que derruba toda a tua tradição, derruba todo o teu jeito. Olha, eu só louvo a Deus assim, eu só faço assim, eu só canto se for na harpa, eu só canto se for no cantor, não, eu só canto se for ineto, corinho, não sei o que, eu só faço desse jeito, eu só sei, querido, quando o Espírito Santo derrubar tudo isso, e você estiver disponível para Ele fazer do jeito que Ele quer, algumas coisas vão acontecer na minha vida e na sua. Primeira coisa que acontece, uma busca contínua e profunda da presença de Deus. A gente não aguenta mais, a gente não suporta mais, a gente não se contenta mais com o evangelhozinho água com açúcar, com esse negócio sem vergonha, que você vai viver em alegria, que você não vai ter doença, que você é cabeça e não é cauda. Você não suporta mais isso, você quer coisa profunda de Deus. É a igreja que passa por perseguição, é a igreja que passa por martírio, é a igreja que passa por isolamento e louva o Senhor. É uma igreja que busca profundamente a presença do Senhor. Sabe o que acontece quando a gente busca profundamente? Mudança de caráter. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era mentiroso, agora eu falo a verdade. Eu era pilantra, agora eu sou bom caráter. Eu era preguiçoso, agora eu trabalho. Eu era isso, agora eu sou filho de Deus. Mudança de caráter. Isso é avivamento. Convicção, querido, do próprio pecado. A gente sabe que nós não merecemos. A gente para de julgar o outro. A gente para de achar que o outro é mais feio que a gente. E olha que olhando para alguns aqui, eu fico com essa sensação. Mas, querido, a gente sabe que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Há arrependimento. O vento está soprando aí, querido? Há arrependimento pessoal. Há arrependimento institucional, religioso. A oração fervorosa. Como é bom a gente ver uma igreja que ora. E eu louvo a Deus pela igreja do 15. A igreja do 15 é uma igreja de oração. De muitos cultos que nós fazemos aqui, a gente tem uma agenda fixa de 4 dias por semana. Dependendo dos encontros de jovens e adolescentes, dá 5, 6 dias por semana. Mas é uma igreja que gosta, é uma igreja que ora. No culto de domingo a gente parava para o clamor. E a gente orava junto. Na segunda-feira a igreja orando e clamando. Quando você deixa o vento entrar, a tua oração é intensa, a tua oração é extensa, a tua oração é contínua, a tua oração é prazerosa, a tua oração é voluntária. O que dizer do louvor e da adoração? É verdadeiro, é em espírito e em verdade. Uma igreja que adora, mas não adora só aqui, é uma igreja que vive em atitude de adoração. Isso é avivamento, querido. É uma igreja que testemunha. A pregação do evangelho é contínua na vida de cada um de nós.
Querido, meu convite, está em casa, está meio frio aí, abre a janela. Abre a janela. Abre a janela aí da tua casa, deixa o vento entrar. Sente o vento batendo aí no teu rosto, batendo aí no teu corpo. Jean, deixa o cabelo esvoaçar, deixa o vento agir. Porque quando o vento do Espírito Santo age, a obra do Espírito, os frutos do Espírito e os dons do Espírito, querido, são completos na vida do povo de Deus.